Olá, está no ar mais um fórum. No programa de hoje vamos falar sobre o Programa de Proteção a Testemunhas. É um mecanismo criado para garantir a segurança de pessoas que testemunharam ou foram vítimas de crimes e que são essenciais para a punição dos responsáveis. Como funciona? Será que funciona bem? Quem pode entrar no programa? Fique com a gente, o fórum já começou. Feche os olhos. Quem é você? Cala a boca. Quem? Você também. Tudo bem. Faça o que ele diz. No filme de Hollywood, um policial salva um casal da morte. Na história, marido e mulher testemunharam um crime e são assistidos pelo programa de proteção, mas descuidam e são encontrados. Estamos falando de um filme hollywoodiano, portanto tem tiros, fogo e carro saindo em disparada. Se você precisar de mim, é só avisar. E claro, tem aquela frase de efeito para encerrar. Sorriam. Acabam de ser apagados. Na realidade brasileira, são traficantes de drogas os que mais querem encontrar testemunhas protegidas. São 737 pessoas, peças-chave em processos envolvendo esse tipo de criminoso. Cada país com a sua realidade, né? Quando o assunto é proteção de testemunhas no Brasil, estamos falando do Provita, um programa comandado pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Estão aqui no estúdio o coordenador do Programa de Proteção à Testemunha da Secretaria de Direitos Humanos, Wellington Pantaleão, e o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fabrício Castanho Lunardi. Obrigado pela presença de ambos aqui no fórum. Eu gostaria de começar perguntando, já que falamos que o Programa de Proteção à Testemunha é do Governo Federal, Provita, os estados também têm esses programas? Estados também têm esse programa. Em parceria com o Governo Federal, são estabelecidos os programas em determinados estados e eles funcionam em consonância com uma lógica de sistema no qual o governo federal gerencia um programa que é denominado Programa Federal em estados onde não tem programas, utilizando as redes já estabelecidas em estados onde tem a parceria com os governos estaduais. Em alguns estados não é possível instalar programas estaduais por conta ou do território, que é muito pequeno, como no caso Sergipe, ou quando não se tem ainda um compromisso, digamos, maior, um interesse maior para que, de fato, o programa se instale naquele estado. Hoje nós contamos com 13 programas estaduais em todo o Brasil. Em que momento se define que a testemunha precisa estar no programa de proteção? Isso fica a cargo do juiz? Quando o processo chega no Poder Judiciário e o juiz tem contato com a vítima ou com a testemunha, ele pode avaliar também. Mas não é só o juiz que pode encaminhar para o programa. A própria lei, a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, a 9.807 de 99, ela prevê que pode ser solicitado pela própria pessoa, né, pela própria vítima, pela testemunha, ou seja, pelo interessado, pela autoridade policial, pelo Ministério Público, pelo juiz e ainda por algum órgão de proteção a direitos humanos. Então, existe essa solicitação, né, para o programa e, assim, né, é encaminhada essa vítima ou testemunha para o programa, né, atendendo determinadas condicionantes previstas na própria lei. É uma situação comum, normal, do dia a dia, ou é uma situação extrema ter que ir para o programa de proteção à testemunha? Essa é uma situação bem interessante. Assim, quando a questão chega no Poder Judiciário, muitas vezes se observa que a vítima ou a testemunha está sendo ameaçada e quando isso se verifica, por exemplo, numa audiência, uma das medidas que pode ser adotada é a própria prisão preventiva, né, do acusado que está fazendo essa ameaça ou essa coação contra a vítima ou a testemunha. Essa medida, muitas vezes, ela se revela suficiente, né, porque o próprio Código de Processo Penal prevê no artigo 312 a possibilidade da prisão preventiva do acusado para a garantia da instrução criminal. Ou seja, se o acusado estiver ameaçando, coagindo a vítima ou a testemunha, ele pode ser preso preventivamente. Então, essa é uma das medidas extremamente, né, importantes que muitas vezes satisfazem. Contudo, se a vítima ou a testemunha continuam sendo ameaçadas por parentes ou de alguma outra forma que essa medida da prisão cautelar não consegue ser suficiente, ela é encaminhada, então, para o programa que vai ter uma série de medidas de proteção.
fica caro para o Estado? Nós temos um orçamento previsto para o ano que vem de 12 milhões de reais. No entanto, isso do recurso federal. Os estados, eles quase que igualam esse valor de contrapartida. É um programa que, de fato, é caro, porque hoje nós temos na nossa rede em torno de 500 a 600 pessoas. Eu digo que em torno porque as pessoas que são protegidas, elas não são obrigadas a aderirem à política e nem a permanecerem nela. Então, o ingresso e a saída e a exclusão, ela acontece o tempo todo. Então, a contratação de técnicos especializados, estratégias de locomoção, de traslados, de locação de imóveis, isso acaba causando um impacto financeiro bastante forte nos planos de trabalho, nos convênios e faz com que a política, de fato, tenha um custo elevado. Nós temos um custo médio de quase R$24 mil por pessoa no programa de proteção hoje. Então, dos 12 milhões que prevemos investir, os estados devem chegar aí com mais 10, 11 milhões, compondo aí um orçamento um tanto robusto para atender a demanda que temos hoje. Ela costuma abranger toda a família ou apenas a testemunha? Toda a família. A lei ela permite que a testemunha ingresse no programa e se tiver familiares que também se sintam ameaçados, porque a ameaça ela não se dirige apenas à testemunha, mas ela acaba indo afetando outras redes, então é possível que a testemunha ingresse no programa com familiares. Não existe um limite de pessoas a serem acolhidas. Depende muito, quando o núcleo familiar ele tem bastante membros, então se faz uma análise para verificar se de fato essa grande quantidade de pessoas ingressa no programa, pede a proteção por uma questão de ameaça ou de alguma necessidade do ponto de vista social. A pessoa pode ser obrigada pelo judiciário a aderir? Não, ela não é obrigada nem a aderir e nem a permanecer no programa. Quando ela entra para o programa de proteção de vítimas e testemunhas, seja no âmbito distrital, estadual ou seja no âmbito federal, ela precisa querer. Né? E além disso, dentro do programa ela tem determinadas condicionantes para ela permanecer no programa. Por exemplo, é preciso que ela não tenha antecedentes penais, é preciso que ela tenha um comportamento minimamente adequado, né? Porque ela convive com outras vítimas e testemunhas igualmente protegidas. Então, ela precisa atender essas condicionantes, né? E ela também tem que querer ir e também querer permanecer. Não tem como obrigar ela a estar no programa. E a pessoa pode optar por não ficar, motivado por quê? Causa um grande impacto na vida da pessoa? Tem sempre uma grande mudança ou tem níveis diferentes de proteção? Existe digamos que seja uma condição principal para o ingresso no programa é fazer um rompimento quase que total daquelas redes relacionadas ao local dos fatos ou aos algozes. Então, isso faz com que a pessoa tenha que deixar trabalho, moradia, ou seja, romper todos os laços. Depois que ela ingressa no programa, se verifica, por meio de uma avaliação de risco, em que locais do próprio Estado ou até fora do Estado, ela pode ficar, pode permanecer para retomar a sua vida. As equipes técnicas do programa são formadas por advogados, psicólogos e assistentes sociais que dão o suporte, um apoio para que ela possa se reinserir naquela nova comunidade e retomar a sua vida enquanto o processo tramita. Em que pese a permanência dela não esteja vinculada à tramitação desse processo no qual ela é testemunha, o fato do processo demorar muito para ser concluído em alguns casos, traz rebatimentos psicológicos bastante fortes, principalmente se são relacionados a crimes de testemunhas oculares, né, ou de uma testemunha que presenciou a morte do seu filho, do seu esposo. Então, isso faz com que exista uma expectativa da testemunha para e passo com o processo. Se esse processo não caminha, essa pessoa também não consegue se reinserir. Ela fica como se ficasse presa no tempo, aguardando aquilo. Mas não existem estágios, não existem modalidades diferenciadas de proteção. O modelo é único, então todos ingressam fazendo esses rompimentos e depois são encaminhados para locais onde possam retomar a sua vida. Bom, a celeridade do processo aí, então, é um ponto importante, fundamental, né? Exatamente. Isso pode interferir?
O que acontece? Muitas vezes aquela vítima ou testemunha é ameaçada para que ela não preste depoimento ou para que ela preste um depoimento, né, desvirtuado da realidade, em razão da ameaça. Então, esse é um ponto fundamental. Quanto mais rápido tramitar esse processo e quanto antes ela prestar esse depoimento na justiça, muito possivelmente, depois que ela presta esse depoimento, a ameaça tende a diminuir. Isso normalmente é observado? Fazer que o processo ande no ritmo mais acelerado? Sim, sim, com certeza. Inclusive, a própria lei prevê que no caso de ter vítima, a Lei de Proteção à Vítima e Testemunha, 9.807, ela prevê que nesses casos deve ter prioridade, né? Esses processos devem ter prioridade. Então, o objetivo é exatamente esse, fazer com que se realize logo essa audiência, que ela consiga prestar o depoimento, né? E a partir daí, obviamente, né, o programa de proteção, ele continua até o tempo que for necessário, ele prevê o prazo de 2 anos, mas pode ser prorrogado, né, por mais 2 anos ou pelo tempo que for necessário, mas quanto antes ela prestar o depoimento, muito provavelmente cessem essas ameaças, né, depois dessa audiência. Ele se encerra automaticamente ao final do processo? Não. O Programa Brasileiro de Proteção, ele, digamos, é o único no mundo, porque, a exemplo dos países do Bloco Europeu, da União Europeia, ou mesmo dos Estados Unidos, tem uma perspectiva de fazer um acompanhamento e um atendimento e depois um desligamento rápido dessa testemunha. No caso do Brasil, nós trabalhamos com a principal bandeira, que é a reinserção social e promoção e defesa de direitos humanos. Então, nós não estamos cuidando de um elemento do processo. Estamos cuidando de uma vítima, de alguém que teve seus direitos gravemente violados e que precisa de um processo de reinserção social para poder retomar a sua vida nesse momento de pausa em que ingressou no programa. No entanto, existem processos que se encerram e testemunhas que acabam permanecendo por mais tempo no programa porque não podem voltar ao local dos fatos. Por exemplo, se você tem um policial militar, se você tem um servidor público que denunciou algum crime na administração pública onde ele era lotado, dificilmente ele vai regressar para esse local. Então, a lei permite que esse servidor permaneça protegido e que, dados como endereço, localização, etc., fique o endereço que nós fornecemos a fim de que o local de proteção atual dessa pessoa não seja revelado. Então, o Programa de Proteção Brasileiro não é um programa policial, ele é um programa que utiliza estratégias de proteção que era utilizado pela sociedade civil, que é a grande parceira e quem ajuda a executar esse programa, na proteção de pessoas que eram perseguidas durante a ditadura militar. Hoje, a estratégia é a mesma. Existem redes de proteção que se dão em todo o país por meio de uma série de organizações da sociedade civil e que essa pessoa, quando inserida no programa, ela passa a ser acompanhada por esses técnicos. No entanto, se ela não cumpre as regras do programa, que são essenciais à sua proteção, então o conselho que delibera o seu ingresso também delibera a sua exclusão, por conta da incompatibilidade dessa pessoa com essa política pública. Ou seja, ela tem direitos e pode ser encaminhada para outros serviços disponíveis pelo poder público, mas a Provita, de fato, ela não reúne condições de permanência. Há casos em que a pessoa é excluída e depois ingressa com ação judicial, obviamente, tentando regressar ao programa. Agora, para o Conselho deliberar por uma exclusão, as quebras de normas, como assim chamamos, são bastante graves. Elas beiram a agressão física aos técnicos do programa, tem casos de usuários que, por exemplo, deixam os imóveis, levando todos os móveis que foram disponibilizados para ela utilizar durante o programa, ou danificam os imóveis, ou seja, tem uma série de questões que subsidiam esses processos de exclusão de testemunhas no nosso programa. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Fórum. Estamos de volta com o Fórum. O assunto de hoje é proteção a testemunhas. Doutor Fabrício, como a gente viu no primeiro bloco, é um programa caro, não só financeiramente falando, para a União, para os Estados, mas também para a pessoa que está sendo protegida, porque envolve uma série de mudanças na vida. Existe, antes de se chegar
a entrar no Provita outras alternativas para proteger a testemunha? O senhor havia falado, por exemplo, da possibilidade de prisão da pessoa que estivesse coagindo. Mas existe alguma outra possibilidade de um nível menor, digamos assim, de proteção, quando não é necessário chegar ao programa federal? Sim, essa é uma questão interessante porque a legislação penal, processual penal, também prevê diversos mecanismos, né, de proteção à vítima e às testemunhas. E na prática também são adotados, né? Então, como eu havia falado, um dos exemplos é a prisão preventiva do acusado quando está ameaçando vítima e testemunha, né, para garantir a instrução do processo penal, o artigo 302 do Código de Processo Penal. Também tem o artigo 344 do Código Penal que prevê o crime de coação no curso do processo, que é um crime, aliás, tão grave, né, que já gerou a prisão de diversas autoridades da República em razão desse crime, né? Então, o crime que estava sendo investigado era outro e as pessoas não foram presas pelo crime, mas sim pela coação da testemunha. Né? Então, ou seja, se a gente não tem uma testemunha, se não tem a vítima para prestar depoimento no Poder Judiciário acerca daquele crime, não consegue se fazer nada naquele processo. Então, é por isso que a proteção da vítima e da testemunha é tão cara, né, tão importante, algo tão importante, tão relevante para o Poder Judiciário. Além disso, outras medidas na prática também são adotadas. Então, quando a testemunha e a vítima entram no fórum, elas são separadas, né, da testemunha de defesa, que muitas vezes são amigos do acusado, e também do acusado, né? Além disso, a testemunha e a vítima que vão prestar depoimento contra o acusado, eles podem optar, alegando que se sentem constrangidas, podem optar por não depor na frente do acusado e isso é resguardado também na audiência dentro do processo. Dentro do programa, outra questão que é interessante, porque a Lei de Proteção à Vítima e Testemunhas também prevê diversos níveis, né, de proteção, a depender do caso concreto. Por exemplo, é possível que para proteger vítima e testemunha seja resguardado força policial para proteger a residência dela, que ocorra escolta durante deslocamentos. É possível ainda que, inclusive, ela possa trocar de nome. Né? Então, pode ser requerido pelo Conselho Deliberativo do programa, junto ao juiz de registro público, que ela troque de nome. E ela poderá depois, no futuro, voltar a usar o nome ou também, né, se quiser, continuar. Tudo isso para proteger a vítima e a testemunha. Então, tem diversos níveis. Além, é claro, do auxílio financeiro, né, para mudar de residência e tentar sair do local onde ela estava sendo ameaçada. Como é que funciona o auxílio financeiro? Busca dar à pessoa um padrão de vida que ela tinha antes de entrar no programa ou tem um valor tabelado para qualquer testemunha? Não existe um valor de referência para que se faça essa remuneração, essa transferência de recursos. O que o programa faz no momento do acolhimento, se faz esse plano de reinserção considera a renda que essas pessoas tinham antes de ingressar no programa. Então, muitas famílias, elas são oriundas de regiões muito empobrecidas. Então, obviamente, o programa não vai manter a renda parecida com o que ela tinha antes. Ela terá, obviamente, uma melhora nessa renda mensal. Mas os valores são suficientes para o pagamento de aluguel, água, luz, vestuário e até lazer, obviamente contemplando a alimentação. O programa atua de uma forma que o usuário recebe esse recurso e ele tem autonomia para poder comprar o produto A, o produto B, e gerenciar esse recurso, porque acreditamos que essa é uma forma dele retomar a sua vida, cuidar da casa como se fosse sua, porque ele, na verdade, em que pese esteja no programa, ele tem a perspectiva de um dia sair do programa. Então, não ficamos tutelando ali essa pessoa até o momento que ela sai do programa. O básico muda muito de pessoa para pessoa. O senhor falou de um extremo, que é quando a pessoa vem de uma situação de pobreza. Quando se trata de um dono de uma grande empresa, como é que fica a situação? Ele não vem para o programa. A lei, ela tem algumas, eu chamo de arrecifes naturais. Então, um desses arrecifes ali é que o programa de proteção a testemunhas é voltado para pessoas que não tenham condições de se proteger por os seus próprios meios e que a ameaça seja uma ameaça iminente, ali a ponto de acontecer. O que temos verificado é que quando famílias abastadas elas têm a possibilidade de ingresso no programa, elas rejeitam o ingresso, principalmente por conta das normas e das regras. Não apenas com relação à questão financeira, porque já tivemos casos de pessoas que tinham recursos e uma renda bastante alta
mas elas tinham essa renda e elas se mantinham no programa com um percentual de recursos do programa e complementava com o restante do dinheiro que recebia. No entanto, existem casos de famílias que não optam pelo ingresso no programa justamente porque, em muitos casos, não se pode usar redes sociais, telefone, certas atividades que essa pessoa executava antes do programa, ela não poderá exercê-la durante a permanência no programa. Então, é muito mais por uma questão de adaptação dessas regras que são rígidas do que, digamos, necessariamente por conta do recurso financeiro. Essa nova vida é determinada pelo programa? Vocês fazem um acompanhamento para ver se a pessoa está se encaixando, um treinamento para ter essa nova cara? Fazemos. A família, quando ingressa no programa, ela traz consigo as características que ela já tinha antes dele. Então, nós dizemos que o programa ele não transforma ninguém. A pessoa ingressa e traz os seus vícios e as suas qualidades. Então, o programa ele incentiva e ajuda a pessoa a gerenciar o recurso, gerenciar a casa, para não deixar, por exemplo, que os bens do programa que foram disponibilizados sejam inutilizados, o cuidado com as crianças, o cuidado com roupa, ou seja, questões mínimas. A partir desse momento em que há esse acolhimento e essa transferência para essa casa, a equipe ela acompanha, digamos, uma vez ou duas vezes ao mês. Faz uma visita, tenta anotar o que aconteceu naquele período anterior ou leva alguma informação nova, propicia ligações telefônicas para familiares de outras cidades, ou seja, faz uma aproximação naquele momento e tenta relatar o período pretérito. No entanto, cada uma dessas pessoas protegidas, elas possuem um telefone de contato. Então, esse telefone de contato, ele funciona 24 horas por dia. Somente quem está naquele estado, alocado naquela cidade, tem esse número, liga e relata alguma situação de ameaça ou alguma necessidade ou alguma emergência que tenha ocorrido ali nesse intervalo entre uma visita e outra da equipe. Essas ações para retorno ao programa, elas acontecem também no âmbito do judiciário ou é junto ao programa? Geralmente é junto ao programa, né? Então, eventualmente, se a pessoa saiu do programa e pretende, por algum motivo, voltou a ser ameaçada ou, né, de alguma forma, pretende voltar ao programa, ela mesma pode, como interessada, requerer o próprio programa. Ou ela pode requerer ao Ministério Público, ao Judiciário, desde aquele processo ainda continua, que é o seu retorno ao programa. Agora, é claro, se o programa foi indeferido pelo Conselho Deliberativo do programa, foi indeferido o reingresso ao programa, ela também poderá, né, nesse caso, recorrer ao Poder Judiciário para pedir o seu ingresso no programa. Nesse caso, seria uma ação contra o ente federado ao qual pertence o Conselho Deliberativo. E isso nos traz algumas dificuldades, porque decisões judiciais que determinam a inclusão imediata de ex-usuários do programa, muitas vezes não consideram o histórico que essa pessoa já teve no programa. Então, quando chega uma determinação legal, né, de que inclua-se, nós começamos a fazer um levantamento de onde vamos colocar essa família, porque em alguns casos, esses casos são tão conhecidos e mal afamados dentro do programa por conta da quebra de normas que nenhum Estado quer receber. Então, nós ficamos desafiados a tentar construir uma rede alternativa para, de fato, cumprir a ordem judicial e fazer com que a pessoa tenha o seu direito garantido. No entanto, ela ingressa no programa com essa determinação judicial e continua na prática da quebra de normas, o que nos obriga a oferecer subsídios à AGU para que faça a defesa da União, dizendo, olha, em que pese o cidadão tenha direitos, ele pode ser incluído em outro programa. No Provita não tem condições, porque extrapolou-se tudo que era possível oferecer enquanto medida de proteção e de reinserção social. O lado de cá do balcão tem uma bomba nas mãos também, porque é uma pessoa pedindo para que seja protegida o seu bem maior, né? Claro. Você tem que garantir a sobrevivência, a vida da pessoa. Exatamente. Né? É que tem diversos níveis, né, de proteção. O que acontece? A Lei 9.807 de 99, ela prevê diversos níveis de proteção. Geralmente, os programas de proteção à vítima e testemunha costumam ser
costuma se estruturar mais no lado de transferir, né, a residência, de financiamento, mas a própria lei prevê, por exemplo, a escolta policial, prevê outros mecanismos, né, que não são somente esses, ou seja, seriam mais vinculados até uma atuação do Provita em relação à Polícia Federal, à Polícia Civil, né? Então, às vezes, realmente tem essa questão. Mas, obviamente, nada, né, digamos, está à ilharga do Poder Judiciário. Né? Então, obviamente, todas as decisões são passíveis de revisão. Mas o juiz, obviamente, ele vai ouvir, né, o programa, porque tem diversas condicionantes. Né? Então, muitas vezes, antes mesmo de decidir essa questão liminarmente, ele ouve o programa, né, porque essa pessoa, essa vítima testemunha também não pode causar um prejuízo ao próprio programa. Nesse sentido, né, se são pessoas que estão, digamos, convivendo em uma mesma residência, depende do tipo de programa, alguns programas são nesse sentido, ela não pode gerar um problema para o próprio programa, para as outras pessoas que estão ali protegidas, né, contra os agressores. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui, os esclarecimentos que foram trazidos ao programa. Infelizmente, o fórum está terminando. Agradecemos mais uma vez a participação do coordenador do Programa de Proteção à Testemunha da Secretaria de Direitos Humanos, Wellington Pantaleão, e do juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fabrício Castanho Lunardi. Acesse a TV Justiça, tvjustiça.jus.br, para assistir a este e outros programas. Nosso e-mail é fórum@stf.jus.br. Até o próximo.